Ah, puta, pode crer. Não tem nada de comemoração, na Não é verdade, né? comemoração. Mas é a Tem que gente ter relembrar. tem que ter um nome para isso, né? A gente não tem um nome específico para isso. Na verdade, você recorda essa data, né? Geralmente é um dia que você tira para fazer algum tipo de reflexão em cima, né? Não existe necessariamente uma celebração envolvida nisso, Mas mas você memorial, talvez, né? Memorial, talvez, né? Pode ser é, assim. é. A gente é um momento quando você relembra aí uma figura que faleceu, ou uma tragédia, uma coisa assim, eu acho que é para a gente realmente causar esse momento de reflexão. E, cara, não sei, onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Marco, você lembra? Eu lembro. Eu me lembro que eu estava... nessa época eu trabalhava na cultura inglesa, né? E aí eu trabalhava em vários horários, às vezes eu ia lá de manhã, de tarde, de noite, assim, às vezes eu ia e voltava para casa várias vezes ao dia, que era mais ou menos perto da minha casa. Eu me lembro que eu tinha dado as aulas do período da manhã, aí voltei para casa para almoçar, e aí fiz uma coisa que eu nunca faço, que é ligar a televisão para almoçar assistindo TV. Nunca faço isso, assim. Mas nesse dia, não sei por que, eu fui almoçar e liguei a TV. Quando eu liguei, estavam aparecendo aquelas cenas. Já tinha o primeiro avião, já tinha batido na primeira torre, né? A torre estava em chamas, né? E pegando fogo, e o pessoal discutindo o que está acontecendo. E eu vi ao vivo o segundo avião bater na segunda torre. Isso eu vi na hora que aconteceu, né? O primeiro já tinha atingido a torre e estava aquela discussão, aquela polêmica, transmissão da Globo ao vivo, né, que estava acontecendo, e ninguém entendendo o que era aquilo, se era um acidente. Aí depois, quando veio o segundo avião e bateu na segunda torre, aí ficou claro que não era um Não acidente, era, né? claro. Não era um acidente, mas eu nunca vou esquecer disso, foi uma coisa muito Muito impactante. Eu impactante, primeiro né? fiquei assim com medo, mas sabe, tipo assim, você não tem Uhum. nem... Aí o pessoal falou que tava, é o início da Terceira Guerra Mundial, as pessoas já estavam assim, Ah, tipo, surtando, assim, né? Então, Uhum. Sim. muito marcante mesmo. com toda a razão, né? Motivos de sobra. Você lembra Uhum. onde você estava, Marcelo? Sim, eu estava dando um treinamento lá na Itautec. Aí chegou no coffee break, umas 10 horas, uma das pessoas foi lá no computador ver notícias, aí chamou todo mundo lá. Ninguém entendeu muito bem essa primeira coisa que ele falou, que bateu no prédio, não é possível, né? Aí ele chamou de um, bateu do segundo, aí parou, o curso acabou quase, né? Acabou, né? Ficou o resto da manhã ali tentando entender o que estava acontecendo. Claro. Estarrecido, né? Você fica na frente Uhum. da TV assim, nossa, sem acreditar no que está acontecendo. Sim, sim. E depois vamos ver as imagens todas que vão sair no tempo, né? E eu tinha visitado alguns anos antes, né? Eu fui para Nova York e subi lá nas torres, tal, para ver como é que era, tal, né? Pois E é. Eu depois tinha uma eu foto. voltei mais recentemente, lá no topo, né? É uma É, visão impressionante de lá de cima, né? nesse dia, Gigantesco. dessa coisa toda, eu peguei as minhas fotos de Nova York, que eu estive lá uma vez, e eu tenho foto no topo do World No Trade topo. Center. Meu Deus, eu estava lá onde isso aconteceu. Se eu É. tivesse lá, sei lá, hoje, imagina, eu ia estar aqui no meio desse prédio, dessa Não é tragédia. maluco? Eu É tive louco. lá um mês antes, quase, assim, dia 8 de agosto de 2001, eu estava lá, Nossa, almocei no meio das duas torres ali, 8 de estava agosto? rolando no 8 de agosto, um mês Um antes mês do antes. 11 de setembro, um mês e cara, 3 dias. Eu que peguei, sorte, hein? o pessoal saía dos escritórios, pegava uma marmitinha, ia para uns banquinhos e estava tendo um show de blues ali, com um palco bem montado, assim, e o pessoal ficava assistindo esse show de blues. E eu fiquei lá, almoçando também com a galera, e voltei para o Brasil. Um mês depois aconteceu isso, um amigo meu me ligou, cara, onde você tá? Eu falei, tô aqui, não sei o quê. Ele falou, cara, liga a TV. Liguei a TV, e ele falou, o que está acontecendo lá na sua terra, que eu tinha acabado de voltar de lá? Aí eu fiquei estarrecido também, fiquei horas na frente da TV sem entender o que estava acontecendo. E a Que gente não coisa louca. conseguia desgrudar, né? Uhum. Não, não. E você vê, É. como um evento como esse marca, os três sabem exatamente o que estavam fazendo É. naquele dia, naquela hora, o que deixaram de fazer, né? Sim. E o assunto que eu vou trazer é uma coisa bem relacionada com isso daí, é uma coisa interessante, né? Eu vou falar um pouco sobre os impactos desse 11 de setembro na indústria da música, né? Esses atos terroristas que espantaram o mundo, eles foram
responsáveis diretamente ali por 3 mil mortes e mais de 6 mil pessoas feridas. Né? É bom lembrar que justamente por ter acontecido numa terça-feira, essa daí era a data da semana que eles lançavam vários discos, as produtoras esperavam a terça-feira para dar a notícia. E como aconteceu isso daí, tem um monte de coisa relacionada a essa data e lançamentos de banda, inclusive algumas coisas bizarras que aconteceram. Não sei se o Maurício tem histórias relacionadas disso daí, mas por conta dessas coincidências, né, que cercam essa data, né, muitas bandas tiveram carreiras afetadas de uma forma ou de outra, com discos, com clipes, com mudança de nome de banda, né? Então, eu vou trazer umas curiosidades falando aí sobre o 11 de setembro. Né? Sabendo que logo depois dos ataques, várias rádios dos Estados Unidos eles pararam de transmitir música e passaram a transmitir as informações sobre vítimas, ponto de ajuda, relatos de sobreviventes, etc. Né? E as que continuaram tocando música passaram a colocar na programação músicas que tivessem uma mensagem assim, positiva para o pessoal, e aquelas que remetessem a alguma coisa como morte, batalha, terrorismo, essas coisas assim, eles tiraram da programação. Tanto que tem uma mídia chamada Clear Channel, que hoje ela é conhecida como iHeartMedia, ela divulgou uma lista com 150 canções que não deveriam ser executadas na rádio naquela época, né? Só o AC/DC tinha 7. O Alice in Chains, Beatles e Metallica, mais 4 cada uma. Então, até a Airplane, do Red Hot Chili Peppers, aparecia nessa lista. Né? Então, falar um pouco das bandas que tiveram influência nesse dia. Olha que coisa maluca, né? Tem uma banda chamada Explosions in the Sky. Nossa. Sacanagem também, né? Isso. E no dia... Pois é, o nome... E a banda não era daquele ano, a banda ela já vinha ali de 94, por aí, né? Só que eles estavam lançando o segundo disco, em 4/9 eles tinham lançado o segundo disco, e além do nome da banda já ser bem esquisito, né? Eles ainda tinham na capa do disco um avião que iluminava um anjo. Tem até uma foto disso aí, não tem, Marcelo? Tem. Uma foto dessa banda aí, Explosions in the Sky, é isso daí. Então tinha a foto de um avião que iluminava um anjo, e eles... é bizarro mesmo isso, né? E o nome do disco é Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever. Então, aqueles que falam a verdade devem morrer, aqueles que falam a verdade devem viver para sempre. Então, não é uma boa música para esse dia, né? Os caras já, né, na época, um pouquinho antes, então, e eles até têm uma música que, a primeira música do disco é Cumprimentando a Morte, né, Greet Dead, e após alguns ataques aí de muita gente, a banda chegaram até a acusar eles de estar envolvido com os atentados de alguma forma, né? Então os caras sofreram aí com o lançamento desse disco, já tinha sido lançado, né? E uma outra banda bizarra também que aconteceu com eles é uma banda chamada Jimmy Eat World. Eles lançaram um dos discos mais bem-sucedidos do ano, o melhor da carreira deles, chamado Bleed American. Né? Então, América sangrando, né? O americano, o sangue do americano. Né? Então, o álbum se tornou rapidamente um grande sucesso por conta das músicas The Middle e Sweetness, mas precisou ter lotes retirados das lojas por substituições, e ele teve substituições após os ataques. Né? Então, aí está o nome da banda Jimmy Eat World, e depois o Bleed American, depois eles lançaram uma versão desta capa sem o Bleed American, que é esse daí. Os caras tiraram o Bleed da American. Tiraram e mudaram o nome da música também, né? Que ela chamava Bleed American e passou a chamar Salt Sweet Sugar. Então, além deles tirar o nome do disco, eles mudaram o nome da música para não fazer referência. Então, essas bizarrices aí não param, né? Tinha uma outra banda chamada POD,
que deu um salto na carreira. Você vê, nem todo mundo foi impactado de uma forma negativa, né? O grupo lançou o 4º disco de estudo chamado Satélite, exatamente no dia 11 de setembro de 2001, e foram vendidas mais de 3 milhões de cópias no EUA, nos Estados Unidos, e 7 milhões no mundo todo. E muito disso aconteceu por conta de um single deles chamado Alive, que se tornou uma espécie de hino de recuperação para essas pessoas envolvidas no ataque. Então, esses caras aí se deram bem, né? Tem uma série de outros casos aqui, mas eu não vou tomar muito mais o tempo aqui. Vou falar de 2 que são muito coincidências também, que são dos mais bizarros, na minha opinião, que é um do álbum do Strokes, né, com a canção que eles tinham, New York City Cops, né, que fala os tiras de Nova York, eles não são muito inteligentes, né? Então foi bem na época, e eles ficaram, como eles são uma banda de Nova York, eles ficaram muito chateados assim de terem sido tão agressivos com a polícia, que não tinha nada a ver, né? E eles ficaram comovidos porque a polícia foi muito eficaz durante todo o processo ali de recuperação da cidade e tudo. Então, eles ficaram muito constrangidos, mas a música não tinha nada a ver com isso. Isso daí era em resposta ao assassinato de um cara chamado Amadou Diallo, em 99, por 4 policiais à paisana. Então, eles estavam fazendo essa música de protesto para isso, e aconteceu o 11 de setembro, eles ficaram chateados de meter o pau na polícia, e eles acharam que a polícia tinha sido legal nessa época. E um outro caso, tem até a capa do disco, é do Dream Theater. Esse, para mim, é o pior, né? Que ele lançou o álbum Live Scenes from New York, né? Péssimo, e olha, a capa do disco tem o outro Trade Center, bem o outro Trade Center pegando fogo, né? Pois é. Esse daí eles tinham mandado para a loja e assim, eles foram rapidamente retirados, mas 1000 deles já tinham sido vendidos. E aí a capa foi modificada por uma que tem aí também a fotinho dela. E hoje esses 1000 exemplares eles valem milhares de dólares para os colecionadores. Aí a capa original depois ficou essa daí. Olha que viagem. Essa daí realmente meio complicado, né? Não é? Depois que aconteceu, né? Antes ninguém imaginar, mas depois realmente parece até profético, né? Eu tenho 2 histórias para contar em relação a essa questão do 11 de setembro, relacionadas ao mundo do rock, né? Uma que eu sei, que eu vi inclusive uma entrevista com o Paul McCartney, dizendo que no dia 11 de setembro, na hora que teve o primeiro ataque, ele estava dentro de um avião, prestes para decolar, acho que era para Londres, ele ia de Nova York para Londres, e aí todos os voos foram interditados, ou seja, ficou bloqueado, nenhum avião poderia pousar nem decolar. E ele falou que viu, dentro do avião onde ele estava, ele viu a cena da torre pegando fogo, né? E viu o segundo avião batendo na torre. Ele ficou embasbacado com aquilo, né? Ele estava saindo, ou seja, de Nova York, acabou não podendo sair, acabou ficando na cidade, que os céus foram fechados, né? E aí, tanto que algum tempo depois, ele organizou um festival em celebração, digamos assim, às forças da polícia e aos bombeiros, chamado Concert for New York City. Eu lembro disso, legal pra caramba. Ele organizou esse show e convidou um monte de gente, tocou os Rolling Stones, tocou o The Who, ele mesmo se apresentou, um monte de gente famosa, o David Bowie, né? Bon Jovi, né? Um monte de gente participou e foi criado por ele celebrar o trabalho das equipes de resgate, dos médicos, especialmente dos bombeiros e da polícia. Então ele fez essa homenagem a ele, tanto que no final do show ele chama o pessoal da polícia, chama o pessoal dos bombeiros, que estavam lá no dia do 11 de setembro. Então tem essa conexão aí com esse mundo do rock, em relação a essa história do Paul McCartney. E tem uma outra história interessante também, em relação ao Sting, né? Que ele, nesse dia, no dia 11 de setembro, ele estava na casa dele, um palácio que ele mora na Itália, né? E ele estava gravando um especial que ele iria lançar em DVD, em CD, chamado... Como é que é? Brand New Day? Não, Brand New Day é o álbum que ele tinha lançado na época.
esqueci o nome do álbum seguinte, né? Que é um álbum ao vivo, que ele tinha convidado músicos do mundo inteiro para participar, inclusive 2 brasileiros, né? O Jacques Morellenbaum e um percussionista que eu esqueci o nome agora, estavam lá, e aí eles estavam se preparando para iniciar o show quando houve o ataque, que começou a primeira torre, depois a segunda torre, e ele assistiu isso ao vivo junto com a banda toda, né? E aí eles chegaram a cogitar de não fazer a apresentação, de cancelar a gravação do DVD, cancelar a gravação do álbum e tal, que falou que não havia clima, não tinha condição nenhuma. Aí ele falou que ele não tinha condição de se apresentar. Aí a banda dele, a história, isso contada por ele, a banda convenceu ele a fazer a apresentação assim mesmo, porque ele falou, segundo ele, os músicos falaram, olha, se você não se apresentar, você vai, os terroristas estarão ganhando. Eles vão fazer você estar sendo derrotado, que a música vai perder, porque eles vão ter feito você cancelar a gravação e fazer um tributo, ou seja, você não vai estar fazendo... Isso é verdade. Né? Aí ele pensou assim, se ele teria condições, que ele estava muito abalado, muito emocionado. Aí ele falou, vou cantar uma música só, então. Vou cantar uma música só e a gente encerra a gravação, e encerra o projeto, não sei o quê. Aí ele se comprometeu a gravar essa música, que inclusive é aquela música Fragile, que é frágil, né? Imagina que justamente fala sobre a vida humana, a fragilidade da vida humana. Mas aí depois ele disse que quando ele estava cantando, eu acho que ele até se emocionou, chorou e tal. E aí ele disse que fez um esforço para conseguir prosseguir no show, tanto que eles fizeram a apresentação, não sei se foi inteira, mas talvez praticamente toda a apresentação, talvez tenham tirado uma ou outra música, né, do repertório que eles tinham programado, mas com um show muito bonito, né, que está disponível em DVD, inclusive, em CD, né, e muito emotivo, né, a gente percebe que está claramente abalado, assim, né, e ele toca muito constrangido, muito... com a cara muito fechada e, sabe, faz poucos comentários, assim, porque não é o estilo dele, que é um cara sempre mais extrovertido, mais alegre, mas ele estava muito abalado porque tinha acabado de acontecer, era algumas horas antes, né? Então, tem essas conexões aí que são bem relativas. A gente viu aí, todo mundo já deve ter visto aí, pelo menos algumas dúzias de filmes e documentários que são relacionados com esse tema, ou que são... por vezes inspirados em histórias reais ali, ou documentários mesmo que tiram cenas, tiram dados históricos, depoimentos de pessoas. Um tema... eu, por exemplo, tenho uma amiga que a irmã dela estava na torre, e ela é uma das 3.000 que faleceu. Então, você vê que, de uma forma ou de outra, você tem alguma conexão com esse evento no mundo inteiro, né? E não foi só as torres, né? Teve o Pentágono, teve depois o que gerou isso daí, a guerra do Iraque, a guerra no Afeganistão, toda essa quantidade de movimentações financeiras, de mortes de gente, e que acaba depois impulsionando. Eu falo sempre com o Marcelo assim, pô, vira e mexe, eu estou trazendo algum assunto de guerra, porque guerra é um assunto assim que pontua muito, né? Você tem muitos temas que são relacionados ali com cultura, expressões culturais, na música, na pintura, na fotografia, você marca aquilo lá de uma forma ou de outra, né? E aquilo lá tem alterações drásticas na história, na geografia, você divide populações, é muito louco, né, cara? Guerra é fogo. Com certeza. Tanto é que a gente falou várias vezes de computadores e de pessoas ali na época da Segunda Guerra Mundial que impulsionaram. Justamente falamos de Alan Turing, né? Puta, esse filme do Alan Turing os pioneiros. Aí você falou da Apple, né? Que homenageou ele com a maçãzinha mordida. Pois é. A gente sempre tenta dar uma poetizada aí nos assuntos polêmicos, né? Tem uma foto aqui, tô curioso, não sei se vai falar dela, né? Dessa do The Strokes. Você já falou do Strokes, mas essa foto... Era do disco deles, aonde tem a música que eles tiveram que eles ficaram arrependidos ali. É desse disco aí. Tá, você comentou, mas
desse disco, mas não, a capa, não é, o problema não é a capa, aí seria uma música, né? Exatamente, é a música do Strokes que ficou nessa faixa aí, nesse disco aí, é desse disco. A música New York City Copies. Só uma observação, acabei achando aqui a capa, né, e o nome do álbum desse que o Sting gravou em CD e DVD, chama Sting All This Time. É o nome do vídeo e do CD. Foi lançado em relação a esse concerto que ele fez lá no dia 11 de setembro. All This Time. Ele sentado assim, meio com o braço cruzado, assim, a capa. Mas ele não fez o concerto inteiro, né? Eu não sei, ele fez. É um show, assim, lançado como um show inteiro. Deve ter umas 15 músicas, mais ou menos. Talvez o show tivesse umas 20 músicas. Ele deve ter contado mais 5 aí, ou 6, que ele não quis cantar, ou não se sentiu confortável para cantar, né? Mas é um show, é uma apresentação. Dá para considerar uma apresentação. São uns 15, 16 músicas, né? Então, mas assim, com um clima muito tristonho, né? Uma coisa bem. Um show lindo. Assim, as interpretações muito bonitas. É isso mesmo. É isso aí, exatamente. É isso aí. Tem o DVD, tá vendo que tá com a letra vermelha? Esse da letra vermelha é o DVD e o amarelo é o CD. Ah, bacana. Então eu tenho esses dois, aí o CD e o DVD é muito bom. Recomendo, assim, quem for fã do trabalho. Ó, tem até uma foto aqui do lado que tem a listagem das músicas que eles tocam, tá vendo? Do lado da foto. Aqui tem uma. Isso aí é essa listagem das músicas. A contracapa, né? Também, né? Ah, tá. Embaixo, esse aqui é a contracapa, que aparece a listagem das músicas que ele tocou nesse Fragile é a primeira aqui. Tem uma boa do Sting aqui para provocar o Marco. De uma dupla aqui, no dia 9 de setembro de 1981, o Sting e o Phil Collins, eles faziam as suas estreias como artista solo no mesmo show, chamado The Secret Policeman's Alder Ball. Excelente. Eu tenho esse CD, inclusive, é maravilhoso. É muito bom isso. É muito bom. É uma apresentação em que eles se apresentavam solo, não tinha ninguém mesmo. O Phil Collins toca 2 faixas, né? Ele toca In the Air Tonight, no piano, e The Roof is Leaking. E o Sting faz uma interpretação maravilhosa, só ele na guitarra, tocando Message in a Bottle e Roxanne. Mas essas versões são lindas, 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 são completamente diferentes daquelas do Police que a gente conhece, mas tão bonitas quanto, mas outra proposta totalmente diferente. E no final do concerto, havia outros convidados também, tinha o Jeff Beck, tinha o Eric Clapton, o Donovan, e aí eles fizeram uma jam session, todos eles juntos tocando, e aí o vocalista principal foi o Sting. Eles tocaram uma música do Bob Dylan chamada I Shall Be Released, porque esse concerto foi uma homenagem às vítimas, né, de crimes, né, vítimas de perseguição, na verdade, né, de política. É um concerto em homenagem à Anistia Internacional, né? Então, eles fizeram uma apresentação, a última faixa é a Shall Be Released, ou seja, eu serei um dia livre, né, ficarei livre da prisão, que é uma música do Bob Dylan, e aí o Sting canta, o Clapton faz solo, o Jeff Beck também, enfim, uma mega tributo aí, muito bacana, realmente, é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ouvir isso, vale a pena. Tem um CD chamado The Secret Policeman Concert. Eu tenho até ele aqui, se vocês quiserem eu posso pegar para mostrar, que eu tenho. É muito, muito bonito, assim, tem a foto deles, assim, na capa do Phil Collins, do Sting, dos outros, do Clapton, do Jeff Beck, bem falei bacana. Que eu ia provocar. Provocou bem.